O texto base que nós estamos usando esse dia, Mateus 16, 13 a 17, que diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Como eu disse nos outros dias, Jesus ele tem sido comparado nos últimos 2000 anos a muitas coisas, muitos personagens, líderes, religiosos, profetas. Agora, nesses dias eu estava meditando mais um pouco sobre isso, que nós precisamos ter respostas. O mundo clama por respostas. Diante dessa circunstância, por exemplo, dessa moça que se suicidou, o que nós vamos falar aos pais? O que nós podemos falar à sociedade, aquele que nos perguntar, aquele que nos questionar sobre por quê? Porque, na verdade, assim, quando Deus, Ele permite alguma coisa, ou algo acontece, as pessoas dizem, mas se Deus é bom, por que Ele permitiu isso? Por que tal pessoa chegou a esse ponto? E o que me faz pensar que as pessoas hoje precisam cada dia mais de respostas claras de quem é Jesus. E o grande fator é que muitos cristãos não sabem quem é Jesus. Aquele homem me fez lembrar aquela passagem, quando o centurião, não é uma passagem que está escrita aqui, mas quando o centurião, ele chega para Jesus, seu servo está doente, ele diz assim, Senhor, dize uma só palavra, não precisa ir lá, eu nem sou digno que entres na minha casa, mas uma só palavra e meu criado sarará. Aquilo demonstrou uma fé, que aquele homem tinha convicção que a palavra que emanava da boca de Jesus, ela tinha poder. E a palavra que emana da boca de Jesus, que está nesse livro, ela continua tendo poder. Só que nos últimos dias nós somos questionados cada vez mais, a pergunta que não quer calar, e o mundo questiona mesmo, quem é Jesus? E aí, Jesus ele pergunta aos seus discípulos, olha, quem dizem que eu sou? Uns, Elias, João Batista, Jeremias, e aí por diante. Mas Jesus devolve a pergunta e fala, e vocês, o que dizem que eu sou? Irmãos, se faz necessário, se faz claro, temos conhecimento de quem é Jesus. Quais são as qualidades, as características, o testemunho de Jesus, a sua palavra. Por que ele é diferente dos outros? Porque ele é um Deus diferente dos deuses que o mundo fala, que o mundo apregoa. Nós precisamos ter essa resposta. E a única forma de conhecer Jesus é conhecendo a sua palavra. Salmos 19, 7 a 9. Se você quiser abrir comigo aí, Salmo 19, 7 a 9. Salmo 19, versículos 7 a 9, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente
justo. A lei do Senhor, ela é perfeita, ou seja, a palavra do Senhor, aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus determinou pelo poder da sua palavra, é perfeito. Assim como Adão era perfeito. Adão, foi criado e soprou-se nele o Espírito de Deus. Pela sua palavra os mundos foram criados, e agora Deus cria Adão com as suas próprias mãos, sopra nele o seu Espírito, e ele é perfeito. Porém, nós encontramos que, nós sabemos que o mundo foi corrompido. O pecado, ele entra no mundo e corrompe o mundo. Mas voltando à palavra, o historiador Philip Schaff, por exemplo, escreveu sobre Jesus, ele falando sobre Jesus, ele diz o seguinte: essa palavra de vida, Jesus disse palavras de vida, como jamais havia sido pronunciada antes dele. Porque quando Jesus vem, jamais alguém havia pronunciado palavras de vida como Jesus pronunciou naquele momento. Jamais Jesus, ele não escreveu nada. Você não vai encontrar nenhum livro escrito por Jesus. A única referência que você tem de Jesus escrevendo alguma coisa é no episódio da mulher apanhada em ato de adultério, que a palavra nos diz que ele estava escrevendo ali na areia, ele escreveu alguma coisa ali com o seu próprio dedo, mas é a única referência, não existe referência que fale que Jesus, ele escreveu alguma coisa, não. Porém, sem escrever nenhuma linha, ele movimentou mais penas e forneceu mais material para pregações, discursos, discussões, obras de ensino, de arte, hinos, do que todo o exército de grandes homens da antiguidade e da era moderna. Ou seja, Jesus não escreveu nada, mas com a sua palavra verbal, ele forneceu material, ele movimentou mais penas, canetas, e hoje, na atualidade, ele movimentou muito mais teclados, teclas de computador, como jamais outro na história movimentou, trazendo a luz do mundo, trazendo a luz, trazendo para a luz as suas palavras. E a palavra do Senhor é perfeita e verdadeira. E em Romanos 1,16, é colocado que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é descrito como poder, como dinamite, ou seja, dunamis. Dunamis, poder, dinamite, explosão. A palavra de Deus, através do Evangelho, ela é tão poderosa que quando ela entra na vida de alguém, ela causa uma verdadeira explosão. Ela explode a enfermidade, ela explode os conceitos pessoais, ela explode os vícios, ela explode a maldade, ela muda o ser humano, ela transforma o ser humano, porque é a palavra de Deus. Mas nós temos dificuldade em aceitar isso. Nós temos dificuldade em aceitar isso. Esses dias, foi até o pastor comentou numa mensagem sobre o maníaco do parque, né? Que ele teria se convertido. E esse maníaco do parque, ele até tirou foto com alguns irmãos. Tinha uns irmãos da onde eu congregava que eles faziam, junto com alguns irmãos da Assembleia, faziam um trabalho num presídio. E nesse presídio que o maníaco do parque está. E eles testemunham que ele está mudado, está convertido. Aí nós olhamos para a situação, nós falamos, mas como pode, Deus? O camarada matou, ele fez uma atrocidade tremenda, e se converteu, virou crente. Nós mesmos temos dificuldade de aceitar isso. Mas pela palavra do Senhor, é possível. Pela palavra, o que move o mundo? É a palavra. Tinha um obreiro, congregou comigo, esse presbítero, eu fiquei sabendo bem depois, né, da situação, que ele ia, toda semana ele ia fazer a visita no presídio, e ele ia pregar especificamente por um jovem,
E ele, toda semana, ele ia ministrar na vida desse jovem. O jovem não o conhecia, lógico, mas ele conhecia o jovem. O jovem era assassino do filho dele. E ele ia anunciar a palavra de Deus toda semana para aquele jovem. Teria coragem, Gelson? Difícil? Não precisa responder, porque é uma pergunta difícil. Dificílimo fazer isso. Mas sabe o que move? É que a palavra de Deus, ela é poder. Ela, quando entra na vida do homem, porque em Apocalipse 19 diz que o nome diz assim, que Jesus voltará como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Nesse contexto, a Escritura diz que ele está vestido com manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus. E é nesse contexto que nós vamos entender que Jesus é incomparável em sua palavra, porque o que saía da sua boca produzia vida. O que saía, o que emanava da sua boca produzia alguma coisa. Jamais uma palavra de Deus, ela voltou vazia, pelo contrário, ela sempre produzia alguma coisa. Ao ponto de chegarem até Pilatos, ele no interrogatório, Pilatos falou, olha, você não sabe que eu tenho poder para mandar te matar? Jesus olha e falou, nenhum poder você teria se do alto não fosse dado. A palavra de Jesus era tão impactante que ele fazia com que reis soberanos, através da história, ele fez com que reis soberanos se dobrassem diante dele, sem ter escrito uma só linha. Então nós vamos encontrar que o próprio Evangelho, Jesus profetizou em seu Evangelho que o seu Evangelho seria levado até os confins da terra. Mateus 24, ele fala isso. Jesus já tinha profetizado que o Evangelho ia até os confins da terra. Quem conhecia os confins da terra naquela época? Primeiro, que confins da terra era muito relativo naquela época, né? Muitos não acreditavam nem que existia. Muitos ainda acreditavam que o mundo era quadrado. Muitos nem imaginavam que existia alguma coisa fora ali dos países vizinhos ali. Não se imaginava, porque era muito difícil. Mas Jesus já sabia, ele disse, olha, o Evangelho será pregado e será levado até os confins da terra. Jesus já profetizou pela sua palavra, e hoje nós vemos que o Evangelho ele é difundido sobre toda a terra. Ou seja, sobre todos os 4 cantos, mesmo aqueles lugares mais difíceis que as pessoas não têm acesso, mas o Evangelho é pregado lá. E Deus sempre levanta pessoas lá. E a palavra de Deus ela é tão impactante que Deus usa meios e situações para que a palavra possa ser cumprida. Por exemplo, quando nós olhamos para a história, quando você olha a multiforma do trabalhar de Deus, você vê Jesus cuspindo no chão, fazendo lodo, certo? Todo mundo conhece essa passagem. Imagine a coisa nojenta que ficou. Aquele cuspe misturado. Mas era cuspe santo. Irmão, cuspe é cuspe. Não importa, Jesus estava como homem, ele cuspiu, era santo. Senão você ia falar que Jesus ia no banheiro, era perfumado. Era perfume de lírios do campo. Bom, Jesus quando era neném, quando ele fazia as necessidades na fralda, cheirava como os lírios do campo. Não, era um bebê, era normal. Porém, nós temos dificuldade com essas coisas. Mas deixa isso para lá. Jesus fez o lodo, passa nos olhos do cego, manda o cego se lavar. O cego vai lá, se lava e vê, está tudo bem, certo? Está registrado, correto? Passa-se anos, aproximadamente 1950, 1940 anos depois, uma missionária está numa tribo de Papua Nova Guiné. Sabe por quê? Porque Jesus, através da sua palavra, ele estava vendo há 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, ele está vendo o que vai acontecer daqui a 500 anos, ele sabe, ele conhece tudo, e ele não faz nada, irmãos. Nós temos que ter respostas para o mundo, e a resposta é: Jesus não faz nada à toa.
As pessoas acham, mas isso é à toa, qualquer coisinha. Até próprio crente fala, para que isso? Eu? Deixar Jesus passar cuspe com terra no meu olho? Nem pensar. Tem muito cristão que falaria isso hoje. Mas é a palavra. Jesus disse, olha, passou, vai lá e se lava. Irmãos, Jesus não é incoerente. Para aquele cego se lavar, ele tinha que atravessar boa parte da cidade. E a cidade não tinha asfalto, a cidade não tinha guias para cego lá bater, não tinha nada disso. Era pedra mesmo, era dificuldade. Mas Jesus falou, vai lá e se lava. E aí passou-se, voltando à história de Papua Nova Guiné, uma missionária estava traduzindo o Novo Testamento para aquela tribo, com a ajuda de um moço da tribo, porém a tribo ela não se convertia, mas ela estava ali traduzindo, e aquele moço estava ajudando ela, quando aquele moço se depara com aquela situação, com essa passagem, de que Jesus fez o lodo e passou, e o cego viu, aquele moço para imediatamente, sai correndo, ele foge, e vai chamar os anciões dessa tribo, e aí vem todo mundo, né? Vem ancião, vem todo mundo. Eles estavam indignados. Porque Jesus era tão poderoso para curar o cego com lodo feito de cuspe. Eles não entenderam isso. E o moço traduziu para ela dizendo o seguinte, o ancião da tribo disse, olha, os nossos curandeiros, os nossos pajés, eles fazem isso há milhares de anos, é a nossa tradição, mas nenhum deles curou um cego. O seu Jesus é poderoso mesmo. Sabe o que é isso? Jesus, ele vê o futuro. A palavra de Deus, ele disse que o evangelho seria pregado. Ele já profetizou isso. Napoleão Bonaparte disse um negócio interessante. No fim da sua vida, ele disse, morro antes da hora, e o meu corpo será devolvido à terra, para tornar-se alimento de vermes. Esse é o destino reservado para o grande Napoleão. Acabou. Que imenso abismo, né? Tem a miséria profunda desse homem e o eterno reino de Deus. Ou seja, o que eu quero dizer? Às vezes, o homem, ele vai passar. Mas Jesus disse, as minhas palavras não hão de passar. Pode passar céu, terra, reis vieram, reis se levantaram, homens grandes e pequenos se levantaram, porém a palavra dele permanece a mesma. Agora, o contexto é como eu vejo a palavra de Jesus, como eu consigo ver a palavra de Jesus, porque nós estamos numa época em que Jesus, ele é questionado na televisão, ele é questionado no chão de fábrica, ele é questionado nas diretorias de empresa, ele é questionado nos hospitais, ele é questionado, se você ligar, por exemplo, no seu canal, no History Channel, você vai ver que muitos programas são feitos especialmente para questionar a divindade e as palavras de Jesus. Muitos comparam Jesus como Nostradamus ou coisa parecida, mas eu quero dizer o seguinte, Jesus, ele disse o seguinte, ele profetizou a destruição de Jerusalém, e se cumpriu. O que você tem que ter em mente, irmãos, lá em Mateus 24, 34, ele profetiza isso, a diáspora, né? Ou seja, que o povo voltaria e se cumpriu. Ou seja, lá em Gênesis, disse que ele viria da tribo de Judá, de Judá, em Gênesis 49, 10. Em Isaías 11, diz que ele descenderia da casa de Davi. O Salvador viria da casa de Davi, isso se cumpriu cabalmente. Eu estou dando alguns textos e você anota, porque o relógio está contra mim hoje. Hoje ele resolveu se invocar comigo ali. O negócio está correndo. Mas a Bíblia diz que ele viria em Miqueias 5, 1 a 2, que ele viria de uma pequena aldeia chamada Belém. Isaías 53, 1, diz que ele morreria em sacrifício. Ele morreu em sacrifício. Salmos 16,
Isaías 53 diz que ele ressuscitaria dos mortos. Ou seja, Isaías 7,14 diz que ele nasceria de uma virgem, e se cumpriu cabalmente. Quando Jesus, por exemplo, ele profetiza que não ficaria pedra sobre pedra ali, não dá tempo de lermos todos esses textos, nós vamos ver que no ano 70, todo o templo foi destruído, Jerusalém foi destruído, o povo foi lançado fora da terra, como Jesus havia dito. Então eu quero te dizer, eu quero trazer à sua memória, você conhece a palavra? Em Marcos 13:31 diz: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E quando nós olhamos para esse texto, nós vamos entender que Jesus é incomparável em sua palavra, porque pode passar céus e terra, mas a palavra não passa. A palavra não passa. Muitos hoje estamos vivendo dias tão terríveis, em que os cristãos estão fugindo da palavra, estão correndo da palavra, estão apenas citando textos que levem à cura. É bom, sim, textos que levam à prosperidade, maravilhoso, porém, a palavra de Deus nos diz que pode passar céus e terra, mas ela não vai passar. Jesus disse que ele voltaria, Jesus disse que tudo iria se cumprir. Veja só, em Daniel 7,3 diz que ele apareceria nas nuvens. Esse ainda não se cumpriu, mas ele vai aparecer nas nuvens, e todo olho verá, e nós vamos poder ver Jesus. Nós vamos entender que alguém escreveu assim: Israel é um milagre vivo. Trata-se de um povo que durante 4.000 anos foi odiado, discriminado, combatido, derrotado, mas não pôde ser aniquilado. Pelo contrário, não existe povo sobre a face da terra que encontre tanto no centro dos acontecimentos mundiais como o povo de Israel. Ou seja, porque Jesus disse que a palavra dele não passaria, e ele tem guardado o seu povo. Então alguém diz hoje: os cristãos serão exterminados da face da terra, e não conseguem fazer isso. Estamos vivendo dias, quando alguém pôde ver aí, no domingo, quem pôde assistir alguns deputados falando no impeachment, uns votaram pelo pai, pela mãe, pelo tio, pelo cachorro, pelo papagaio, pelo passarinho, por Jesus Cristo, por Deus. Deus não precisa se defender de ninguém. Eu acho que para alguns ali, não sei nem o que estavam fazendo, o que Deus estava fazendo na boca de alguns ali, eu não consigo entender isso. Porém, as palavras de Jesus, ele diz assim: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Veja só, Cristo é de longe a personalidade mais influente em toda a história humana. Ele é de longe a personalidade mais influente de toda a história humana. Ou seja, desde os tempos antigos e modernos, somente alguns estudiosos dizem que terminaram com o reconhecimento que desde os tempos antigos e modernos, só adquirem sentido apenas em Jesus. Somente Jesus é a chave para a compreensão da história, e que na verdade sem Jesus toda ela não faz sentido. Ou seja, Jesus é a chave da compreensão da história humana, e Jesus é a chave da compreensão da minha e da sua história. Sem Jesus nós não compreendemos nem a história humana, nem muito menos a minha e a sua história. Ou seja, Jesus, a palavra de Jesus, ele é incomparável na sua palavra. Tudo que foi escrito, que está neste livro, ou já se cumpriu, ou está prestes a se cumprir, ou está se cumprindo. Porém, a palavra do Senhor, ela permanece, porque ele disse: a minha palavra permanece para todos sempre. Pode passar tudo, mas a minha palavra permanece. E o grande problema, irmãos, é quando nós
como cristãos, nós deixamos de acreditar na palavra. Você quer um exemplo? Quando nós aceitamos Jesus, é interessante, né? Quando nós aceitamos Jesus, se o diabo vier, a gente vai lá e bate nele, pisa nele, acontece, não é assim? Opa! Aceitamos Jesus, parece que... Aí passa. Aceitamos Jesus, Deus cura tudo. Cura o câncer, cura a AIDS, olha, que maravilha. Aí passa um tempo, nós não acreditamos mais que Jesus pode curar a nossa dor de cabeça. Porque nós deixamos de acreditar em sua palavra. Nós desviamos o foco da sua palavra. Mas Jesus continua o mesmo, ontem, hoje e eternamente. A palavra dele não muda. A palavra dele não muda. E quando você olha para Jesus, esse contexto, o contexto que foi, o pastor Denis falou aqui, do peixe, Jesus disse para Pedro, vai lá e pesca. E Pedro fez o quê? Pescou, e a moeda estava lá. Porque quem disse isso? Foi Jesus? Ou foi Pedro? Ou foi João, Mateus, Marcos? Não, foi Jesus. Jesus falou, Pedro, vai lá e pesca. Porque a palavra de Deus jamais volta vazia. Nós temos dificuldade, às vezes, em acreditar em algumas coisas, mas quando ele fala para você, vai lá e faz, ele se responsabiliza, porque a palavra é dele. A palavra é dele. A palavra é dele. Eu, vendo o Davi falar aqui, o missionário Davi falar, me lembrou, missionário Manuel de Melo. Manuel de Melo foi fundador do Brasil para Cristo, e já faleceu há muitos anos, mais de 20 anos, eu acho. E ele, tinha um pastor, já deve ter falecido também, porque há muitos anos que eu não vejo, o pastor Ivan Nunes. E o pastor Ivan Nunes conta que Deus tinha dado uma palavra ao missionário. Para quem conhece, alguns irmãos até conhecem, a igreja lá da Pompeia, é um lugar enorme, mas diz que ali era um curtume. Era um curtume, e curtume cheira mal, e aquele negócio fede, é um negócio terrível, né? Diz que era uma encrenca com os vizinhos. E Deus tinha falado, eu estou usando o missionário como exemplo, mas poderia também usar aqui pastores batistas, metodistas, presbiterianos, e aí como exemplos de fé, e nós vamos ver que não se restringe à igreja. Estou dando um exemplo de fé. E Deus tinha falado para ele que ia comprar aquele terreno. E ele foi, o pastor Ivan Nunes, foram até o escritório daquela empresa, era uma empresa inglesa, que era dona daquele curtume, toda aquela área, e ele chega para aquele empresário, né, o executivo, que era responsável aqui no Brasil, e disse assim, olha, nós viemos comprar o terreno. O empresário disse para eles, não está à venda. Simples, nós viemos comprar, não está à venda. O que saiu da boca deles foi o seguinte, olha, não está hoje, mas vai estar. Sabe por quê? É acreditar naquilo que você não tem. Mas Deus falou. Pastor Po Yang-Shu da Coreia, quando ele fala no seu livro Quarta Dimensão, Deus tinha dado uma palavra para ele, porque ele pedia para Deus duas coisas, uma escrivaninha e uma bicicleta. E Deus tinha dado para ele, pela sua palavra, dizendo que tinha dado para ele. Então ele chega na igreja, testemunha que ganhou uma bicicleta e uma escrivaninha. Testemunhou, irmãos, é o poder da palavra, você crê naquilo que Deus, primeiro que está escrito, fé, o poder da fé, depois aquilo que Deus falou com você. Eu estou passando para os dias atuais para te mostrar que Deus ainda fala, a palavra de Deus aqui é imutável, mas Deus continua falando conosco. Pastor Po Yang-Shu, eu vou voltar lá no terreno ainda, pastor Po Yang-Shu, testemunha, não era pastor na época, sai da igreja, uma irmã diz assim para ele, irmão, eu quero ir lá ver a sua escrivaninha e a sua bicicleta. Mas não tinha escrivaninha e bicicleta.
mas ele testemunhou aquilo que Deus tinha falado com ele. E a irmã foi, e ele foi, levou ela lá na casa dele. Quando abriu a porta, não tinha nada, estava vazio o cômodo. Não tinha nem escrivaninha, nem bicicleta, aliás, não tinha nada naquele cômodo. E a irmã ficou indignada, né? Como é que ele testemunha aquilo? E ele disse para ela, Deus vai me dar, porque ele falou que ia dar. Depois de uma semana, ele ganha a bicicleta e a escrivaninha. Voltando ao terreno. Depois de uma semana, aquela empresa liga para os pastores e pedem para eles ir até lá, porque o terreno estava à venda. E o homem diz, olha, eu não sei o que aconteceu, mas a nossa matriz na Inglaterra resolveu colocar à venda essa área. E como o senhor já tinha vindo aqui, o terreno é de vocês, se vocês quiserem. Fé, acreditar na palavra. O que eu quero dizer é que Jesus é incomparável em sua palavra. E é isso que nós temos que mostrar ao mundo, é isso que nós temos que olhar para o mundo, é isso que nós temos, que mostrar ao mundo, e o mundo tem que olhar para nós e ver que nós acreditamos realmente no Jesus, que é incomparável. Incomparável em seu testemunho, incomparável em seu caráter, incomparável em seu perdão, que Ele ainda pode perdoar. Por exemplo, quando nós olhamos para o texto que nós falamos quarta-feira passada, que Ele é incomparável em seu perdão. Nós cremos ou não que Jesus é incomparável em seu perdão? Amém? Mas nós temos dificuldade com o maníaco do parque. Ou não temos? Será que a gente vai querer chegar no céu e sentar na mesa do lado dele? Ah, irmão, mas como é que Jesus vai perdoar aquilo? Olha o que o homem fez. A Bíblia não diz o que aquele homem na cruz fez. Só faz referência que era um bandido que estava lá. Mas não tem o que aquele homem fez. Se ele simplesmente roubou, se ele roubou e matou, se ele roubou, estrupou, não tem, a Bíblia não diz. Só diz que era um malfeitor que estava do lado de Jesus, e Jesus diz para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele merecia o perdão de Deus ou não? Porque o Senhor da palavra estava lá. O Senhor da palavra estava lá. O Jesus que é incomparável em sua palavra, e não dá muito tempo de entrarmos, mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela não passa. E se Ele disse que pode perdoar, Ele perdoa. Se Ele disse que pode restaurar, Ele restaura. Se Ele disse que pode mudar situações, Ele muda. Se Ele diz que pode transformar, Ele transforma. E se Ele diz que pode curar AIDS, câncer, Ele cura. É simples assim. Ah, mas é difícil, você não sabe o problema que eu estou vivendo. Você também não sabe o meu, estamos empatados, e aí tudo bem. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que o Jesus que está aqui nessa noite, é o Jesus que pode liberar uma palavra de cura para você hoje. É o Jesus que libera uma palavra, e aquela madeira, como o missionário Davi contou, ela cresceu. Irmão, é impossível, nada é impossível para nossa mente. Para nós é impossível, para o nosso Deus, que é o dono da palavra, que é o Deus da palavra, isso não é impossível, pelo contrário, isso é natural. Crescer, irmão, é natural. Aumentar madeira é natural. Abrir portas aonde não tem é natural. Nós somos limitados. Nós temos uma limitação. Nós temos dificuldade em crer em algumas coisas. Mas se a gente procurar, só para encerrar, ninguém na história pode reivindicar para si o direito que é de Jesus. Ou seja, ninguém na história pode dizer que é único, que é incomparável, que é maravilhoso. Muitos tentaram, mas não conseguem, né? Porque Jesus, ele disse assim em João 6,37, que aquele que vem a Ele, de modo nenhum Ele lança fora. Ou seja, o que eu vejo? O que Pedro disse. Em determinado momento, o discurso de Jesus estava duro. E Pedro chega para Jesus e diz o seguinte, Senhor, o povo está indo embora. Seu discurso está muito duro.
O Senhor tem falado coisas que não agradam o povo. Será que nós não estamos assim também? Nós não entramos na igreja pensando da mesma forma? Nós não viemos para o culto, pensamos da mesma forma, mas Senhor, o discurso está duro. Talvez se viesse alguém aqui fazendo um aviãozinho, reteté, dando chave de casa, profetizando carro, seria melhor do que ouvir uma palavra dessa. Mas será que o discurso está duro? Jesus olha para Pedro e diz, olha, você quer ir? Pode ir junto. Jesus foi grosso? Não, de maneira alguma. Ele era a palavra. Pedro olha para ele, Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? E eu quero terminar o seguinte, para onde você vai, se só Cristo tem palavra de vida eterna? Para onde você pensa em ir, se só Cristo tem palavra de vida eterna? Para onde você pensa em ir, se só Cristo tem palavra de cura? Para onde você pensa em ir, que só Cristo tem palavra de libertação e transformação? Para onde você pensa em ir, se só Cristo tem palavra e vida com abundância? Muitas vezes, o povo lá fora, as pessoas lá fora, elas precisam ver em nós palavras, atitudes, não em si palavras, mas atitudes que falam. Ou seja, o mundo está desabando, eu continuo com Jesus. Irmão, a doença se instalou, que o negócio está feio na minha casa, porque eu câncer, porque eu não... Jesus pode curar. E Ele vai curar. Mas se Ele não curar amanhã, não é problema meu. Mas eu continuo crendo que Ele vai curar. Mas a porta está difícil. Eu continuo crendo que Ele vai abrir a porta. É difícil? Às vezes para você é difícil. Mas você está com Jesus, que Ele pode liberar uma palavra hoje. Por isso que aquele centurião disse, Jesus, dize uma só palavra. Porque o que sai da boca de Jesus, e eu usei os textos aqui da destruição do templo, aí que nós vamos ver que Jesus profetizou o restabelecimento, Mateus 24, 34, em 1948, o Estado de Israel é restabelecido, e aí outros textos que nós podemos dizer, mas vamos resumir isso, porque as horas já se foram, que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não passa. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Se Ele disse que vai acontecer, mas que jeito, como vai acontecer?